Propriedades do som. Basicamente, na aula de hoje, a ideia é sempre vídeos curtos, mas basicamente a ideia de hoje é nós destrincharmos o som, tá? Em tudo aquilo que a gente vê e ouve. Primeiro, o que é o som? O som, ele é um encontro de dois corpos e a partir disso é provocada uma vibração que é captada pelo nosso ouvido. Então, para ter o som, nós precisamos ter o choque entre duas coisas e a partir disso é provocada uma vibração que é captada pelo nosso ouvido. Partindo daí, todo som ele vai entrar dentro de 4 características, que é altura, duração, intensidade e timbre, tá? O timbre é a característica de cada som. Por exemplo, se você ouvir o som de violão, você já sabe, pô, esse timbre é de um violão. Se alguém, um amigo seu, alguém que você conheça te chama, você sabe, embora você sabe que é uma voz humana, mas você sabe distinguir, poxa, tal pessoa que está me chamando, porque você já conhece o timbre de voz daquela pessoa, tá? A duração, como o próprio nome já diz, fala do tempo que o som permanece em atividade. Então nós podemos ter sons de longa duração, como motores, por exemplo, e sons de curta duração, como a palma, por exemplo. Tá? A intensidade fala sobre a força do som, mais conhecido como volume. Nós podemos ter sons de alta intensidade e sons de baixa intensidade, né? E para medir isso, né, o que julga o que é alto e o que é baixo, nós temos uma unidade de medida chamada decibéis. Essa é a unidade de medida usada para medir o som, né, para a gente saber se o som está alto ou se o som está baixo, em intensidade. E por último nós temos a altura. E a altura tem que ser cuidada, né? A gente tem que cuidar para não confundir altura com intensidade, porque a altura ela fala sobre a região que esse som é produzido. Então, basicamente, nós podemos ter 3 regiões: grave, médio e agudo. Então, todo som grosso, né, de um contrabaixo, por exemplo, ele é um som grave, ele é emitido com baixas frequências. O som médio vai estar em regiões confortáveis, normais ali. E o som agudo são sons finos, emitidos com altas frequências, tá legal? E para medir isso, a gente sempre tem que ter uma unidade de medida, né? A gente usa o Hertz, tá? Então, se eu tenho um som muito grave, eu vou ter ali provavelmente 800 Hz, 500 Hz, então eu sei que esse som é grave. Um ouvido humano, ele consegue captar aí de 20 até 20 mil Hz. Um ouvido humano saudável, que é difícil hoje em dia, né? É importante lembrar o seguinte: nota, melodia, acordes e harmonia. Nota é um único som, um som produzido sozinho, como por exemplo, quando você aperta uma tecla do teclado ou quando você puxa a corda de um violão. Melodia é uma sequência de notas tocadas uma a uma, né? Coordenadas ali. Isso é uma melodia. Acordes é a junção de 3 notas. Então, imagina que eu aperto 3 teclas do teclado ao mesmo tempo. Isso é um acorde, tá? E harmonia é uma sequência de acordes. Então, imagina que eu aperto 3 aqui, aí 3 lá e 3. Eu fico alternando entre vários acordes. Isso é uma harmonia. Toda vez que existe a palavra harmonia, está falando de acordes, né? Uma sequência de acordes. Beleza? Então, basicamente, isso a gente trinchou ali, né, todas as possibilidades que pode ter no som, tanto em frequência, né, aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve, tá? Comece a prestar atenção, tenta ver essas diferenças, aí entenda a diferença entre a intensidade e a altura, enfim, beleza? É isso aí, agora é com você. Treine bastante esse conteúdo, estude mesmo, pratique até ficar bem claro. E a gente se vê no próximo conteúdo.